Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, professor de Química. Vamos dar sequência à nossa aula. Nós estamos estudando os processos de separação de misturas e o tema agora é cromatografia. Quero destacar que esse conteúdo é extremamente importante e é um processo de separação de mistura utilizado muito pela nossa sociedade, tanto na parte de identificação de fármacos, na parte de identificação de agrotóxicos, pesticidas, na parte de investigação criminal. É um conteúdo que é necessário futuramente, aprofundar nesse conteúdo. Tá? Embora que na faculdade, claro, o pessoal que for das exatas vai ter um conhecimento maior sobre isso aí. Mas é necessário, nesse momento, que nós tenhamos pelo menos a base sobre esse assunto. Assunto extremamente importante. Ok? Vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Bom, o que significa cromatografia? Dividindo a palavra, croma significa cor, grafia seria escrever com cores, então grafia escrita, então escrever com cores é o significado da palavra cromatografia. Então vamos ver o conceito para a gente poder começar a entender esse conteúdo. Bom, a cromatografia é um tipo de separação de misturas homogêneas, tá? Vamos destacar, é um processo de separação de misturas homogêneas que permite não só a determinação da quantidade dos componentes, e quando a gente fala quantidade dos componentes, por exemplo, qual a quantidade de uma substância X naquele alimento? Qual a quantidade de agrotóxico naquele produto? Então, isso é a cromatografia, ela diz assim, a quantidade que tem. Além de identificar a qualidade dessa substância, sabe dizer o quê? A quantidade. Perfeito. Essa técnica, ela é fera. Vamos lá. Então, a cromatografia é um tipo de separação de misturas homogênea que permite não só determinar a quantidade de componentes, mas também a sua identificação. Qual substância que está ali? Essa técnica baseia-se na migração diferencial, na diferença entre essas substâncias, tá? na migração diferencial dos componentes, que possui diferentes interações. Quando a gente fala diferentes interações, pode ser interações entre as características das moléculas, entre a polaridade dessas moléculas, entre a atração dessas moléculas, entre o tamanho dessas moléculas. Então é um conjunto de fatores que vão influenciar aí o processo de separação e o método utilizado. Bom, então essa técnica baseia-se na migração diferencial de tais componentes que possuem diferentes interações com duas fases. E aqui vem a chave, tá, pessoal? Vou botar aqui outra cor. A fase móvel e a fase estacionária. Então, esse é o processo de separação de misturas que está basicamente baseado no quê? Onde nós vamos ter uma fase estacionária e uma fase móvel. Isso é a base do processo da cromatografia. Tudo bem? Então, vamos lá, devagarzinho e sempre. Ok? Bom, coloco aqui agora a imagem para a gente começar a identificar o que significa a cromatografia e esse processo de separação de mistura. Bom, repare que aqui nós temos aqui, algumas tintas. E o que é uma tinta? Bom, uma tinta, na verdade, é uma mistura de pigmentos, é uma mistura de substâncias. Embora que nós temos aí a cor vermelha, não significa que só tem apenas uma substância. Nós temos uma mistura de substâncias aí, mas a cor, a mistura dessas substâncias da cor vermelha. Então, é possível separar essas substâncias? Sim. E o método que a gente vai utilizar para isso é a cromatografia. Tá? Bom, para a gente começar a entender devagarzinho esse processo. Bom, nessa imagem eu coloquei para vocês, tá? Nós temos aqui uma coluna, a gente chama... Nós chamamos isso aqui de uma coluna, tá? Nós temos aqui uma coluna de vidro, nós temos aqui uma coluna, onde aqui é colocado óxido de silício, chamado sílica, uma substância mais utilizada, tá? Tudo vai depender da substância que a gente pretende separar. É a substância que a gente vai colocar aqui na coluna como sendo a fase estacionária. Repare que nós temos aqui o óxido de silício, que na verdade é a nossa sílica, e nós temos aqui a fase estacionária. Então nós temos aqui a fase estacionária. E a gente vai colocar aqui a nossa tinta, o nosso pigmento que a gente quer separar. Então, o que a gente faz para separar
essa mistura que está aqui nessa tinta, nós vamos colocar um solvente, ó. Nós temos aqui o diclorometano, um solvente, que a gente vai chamar, isso aqui, a gente vai chamar não, é denominado de fase móvel, ou seja, a gente vai colocar aqui o diclorometano. E o que o diclorometano, que é um solvente? Esse solvente, ele vai, com um processo chamado de arraste, ou seja, por um processo também chamado de afinidade, vai começar o quê? A carregar aquela substância que tem mais afinidade. Repare aqui, ó, na figura 2, que já está ocorrendo aqui o processo de separação dos componentes. Aquela substância que tem maior afinidade com o solvente, ela é o quê? Ela é mais rápida. O processo de separação é mais rápido. Então ela consegue se movimentar aqui na fase estacionária com maior facilidade, com maior velocidade. Então nós temos a fase estacionária, nós temos aqui a substância que nós queremos separar. É colocado aqui a fase móvel, que é um solvente. Tá? Esse solvente vai carregar, tá? Por afinidade, o componente, vai separar os componentes. Aquele que tiver maior afinidade vai sair primeiro, tá? Ó. Os outros pigmentos também vão seguir isso aqui. Dependendo da afinidade, vai ser maior ou menor a velocidade da separação desses componentes. Bom, então, destacando, fase estacionária vai ser a nossa sílica, tá? E a fase móvel vai ser o quê? O nosso solvente que a gente vai colocar aqui, onde vai fazer com que ocorra a movimentação, tá? Dos componentes que vão ser separados. E aqui nós já começamos o quê? Nós já começamos a identificar, né, as substâncias que estão sendo separadas. E quando chegar a substância se separada aqui, ó, no finalzinho, ok, agora começa a separação. Nesse cantinho aqui, nós temos essa imagem aqui, que ela fica um pouco mais clara. Nós temos então o nosso pigmento, tá? Que a gente colocou aqui o solvente para separar esse pigmento. Então aquela substância que tem maior afinidade, ó, repare que aqui, ó, seria essa nossa substância amarela, tem mais afinidade, vai saindo. Pronto, separamos a substância amarela. Depois vai se ocorrendo a saída da substância vermelha e, por fim, a substância vermelha. Repare que separamos aí os pigmentos dessa substância. Então, isso é a cromatografia, no caso temos aqui a cromatografia em coluna. Base, fase estacionária e fase móvel. Nós vamos ter uma fase estacionária, onde vai ser colocado, nesse caso aí é a sílica, vai ser colocado o pigmento, a substância que a gente quer separar. A gente vai colocar o solvente, para quê? Para que seja a fase móvel, para que comece a arrastar aquela substância que tem maior afinidade com o solvente. Tudo bem? Bom, essa é uma base. Tá? Agora a gente vai começar a entender o processo da cromatografia. Bom, a nível de ensino fundamental, já até ensino médio, o princípio básico da explicação do processo da cromatografia é a cromatografia em papel, ou seja, onde o aluno já consegue visualizar, né, os pigmentos sendo separados. Então eu separei para ti agora um vídeo bem feito, tá, desse processo aí da cromatografia em papel. Vamos lá, vamos visualizar. O professor deve parar e explicar um pouquinho como é que funciona esse processo. Tudo bem? Vamos lá.
Pessoal, o que que nós temos nessa imagem? Nós temos, tá? Aqui, ó, nós temos CH3, CH2, OH. Então, toda vez que nós temos o OH, a gente chama isso aqui de hidroxila, ligado a um átomo de carbonos, nós temos aqui uma molécula de etanol, álcool. Isso vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio. Então, o que que eu digo para vocês? Que o solvente, que é a fase móvel aqui, para fazer esse processo de separação, é o etanol, o nosso álcool. Tudo bem? Ok, o que que vocês vão reparar nesse exato momento? Vocês vão reparar que algumas substâncias vão começar agora, na verdade, o papel, tá? Que seria a fase estacionária, tá? E nós temos o nosso solvente, que seria a fase móvel, vai ser absorvido, tá? E vai começar o quê? Vai começar a subir e vai começar a arrastar o nosso pigmento dessa mistura da tinta. E vocês vão reparar que nós temos aí a tinta azul, vermelha, verde. Vocês vão reparar que alguns pigmentos vão subir e vocês vão reparar ali no verde que não vai acontecer nada. Significa o quê? Que alguns solventes eles vão ter afinidade com algumas substâncias e com outras não. Então, às vezes é necessário, em vez de usar um solvente, a gente utilizar outro solvente para que ocorra esse processo de separação da substância. Okay? Nesse exato momento, a fase móvel utilizada é o etanol, o álcool, tá? E a nossa fase estacionária seria o quê? O papel. Detalhe, o papel é a celulose e a celulose é definida como sendo o quê? Uma substância polar. Tá? O álcool ele é uma substância polar, mas ele tem uma pequena molécula, uma pequena partezinha apolar, mas o álcool também é classificado como sendo uma substância polar. Ok? Então, vamos lá nós de novo, atrapalhando o vídeo. Tá? Então, vamos reparar aqui o que está acontecendo. Repare que aqui ó, nós temos os três pigmentos. E repare que o etanol, o álcool, está conseguindo fazer o arraste, ó, ou seja, a fase móvel, está conseguindo movimentar os pigmentos aqui ó, dessas três cores, dessas três tintas. Mas repare o que está acontecendo com esse pigmento. Nada. Significa que os componentes desse pigmento não possuem que afinidade com esse solvente. Ok? Nós aqui de novo, reparem, tá? Repare que no primeiro pigmento, ó, nós temos aqui a separação, ó, aqui já tem uma substância, aqui já tem outra, tá? Isso é a cromatografia, ou seja, a fase móvel começa a separar os componentes dessa mistura.
Pronto, aqui está o processo de separação, tá? Onde foi utilizado a fase móvel sendo o etanol. E aqui ocorreu o processo de separação e a gente conseguiu identificar aqui os componentes. Aqui a gente consegue identificar os componentes. Repare que com esse pigmento aqui, ó, praticamente não aconteceu nada e aqui praticamente também não. Tá? Então significa que os componentes desse pigmento têm maior afinidade com o álcool e essa substância não. Ok, agora a substância móvel, ou seja, nosso solvente agora não é mais o álcool, tá? E sim a acetona. Então nós temos aqui 1, 2, 3 carboninhos, nós temos um carboninho com C-O, lá no terceiro ensino médio, o teu professor vai falar, ou professora, vai falar assim, ó, toda vez que nós tivermos o C-O, que é o grupo carbonila, entre dois carboninhos, nós temos uma acetona. Então, nós temos cetona, função orgânica cetona. E quando essa função orgânica cetona possui 3 átomos de carbonos, 1, 2, 3, o nomezinho dessa criança é a propanona, que é a nossa acetona, que nós utilizamos aí no dia a dia, que a gente vai lá na farmácia e compra, né, que as mulheres utilizam para remover aí o esmalte das unhas. Então, agora não é mais o álcool, o solvente, nossa fase móvel, e sim vai ser utilizado a acetona. Ok, pessoal, repare que esse solvente aí foi mais efetivo em relação aos pigmentos. Inclusive, nossa acetona conseguiu separar aqui, ó, os componentes aqui da nossa tinta verde. Então, isso é a cromatografia, onde nós temos uma fase estacionária, tá? E é utilizado um solvente como fase móvel para separar os componentes dessas misturas. Então, pessoal, repare que existe uma diferença entre a utilização dos solventes, onde aqui nós temos o primeiro, o etanol, ó, o acontecimento, a gente identifica, tá? É claro que vocês têm que entender que a cromatografia em papel é um processo extremamente básico. A gente vai ver na nossa próxima aula, né, como funciona o sistema mais aprofundado. Isso é apenas uma parte a nível de ensino fundamental. A base da gente poder começar a conhecer, a entender a cromatografia, tá bem? Mas repare que dependendo do solvente, tá, o resultado da separação é diferente. Mas não se esqueçam, para a próxima aula, nós temos o quê? Nós temos a fase estacionária, tá? Nós temos a nossa substância que nós queremos separar, e a fase móvel vai por afinidade entre o solvente e o pigmento, aquela substância que tem maior afinidade, ó, repara aqui, ó, nós temos aqui, acho que é um amarelinho, ó, tem maior afinidade com esse azul, então ele saiu mais rápido. Tudo bem? Bom, pessoal, nesse exato momento, tá, nós vamos parar com a nossa cromatografia, e aí na próxima aula, sim, aí nós vamos concluir esse assunto extremamente importante, ok? É isso aí, até a nossa próxima aula.